Oi, seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós vamos ter uma aula de Física. Hoje é a aula de número 2 e nós vamos trabalhar sistema internacional e conversão de medidas. Bora lá? Na última aula eu fiz uma introdução a vocês do que era física para falar sobre grandezas vetoriais e grandezas escalares. A partir do momento que eu comentei sobre elas, eu falei sobre unidades de medida. E isso é uma coisa muito importante aqui dentro da nossa física. Por isso, eu quero trabalhar com vocês sistema internacional e conversão de medidas. O que é o sistema internacional? Ele é uma ferramenta para organizar e parametrizar as medidas. O que é parametrizar? Parametrizar é colocar parâmetros, colocar padrões. E para isso serve o sistema internacional, ok? Isso é uma coisa muito importante. Aparentemente pode ser que não, mas sim. Por quê? Como que nós vamos saber que um quilo é um quilo, que um metro é um metro, que um segundo é um segundo? E qual das grandezas nós utilizaríamos em trabalhos científicos? Pode ser que nós tivéssemos um trabalho nos Estados Unidos que tivesse uma unidade e quando chegasse aqui no Brasil nós tivéssemos que traduzir todo o trabalho. Isso não acontece porque o SI, quando nós trabalhamos em sistema científico, em trabalhos científicos, ele tem algumas digamos assim, exigências, quais são os padrões. E, além disso, ele também ajuda a determinar, por exemplo, o quilo, que é uma barrinha de ferro que pesa 1 quilo e eles falam, olha, esse aqui é o parâmetro para 1 quilo. Do mesmo jeito o metro, só que o metro ele funciona de outro jeito. Como a luz tem uma velocidade sempre constante, define-se o metro como a distância percorrida pela luz em 1 sobre 3 vezes 10 a 8 segundos. É uma coisa meio abstrata, né? Mas essa é a definição de metro. Agora, beleza. Já que eu introduzi para vocês para que serve o SI e tudo, vamos ver conversões de unidades de medida. Como que nós as trabalhamos e para que elas servem? Dentro da física, vocês vão ter que converter várias vezes algumas unidades de medida. Por quê? Porque alguns exercícios usam isso como necessário. Então, dá a unidade em quilômetro, pede para você converter em metro ou vice-versa. Então, nós vamos aprender aqui como que nós fazemos as conversões, pelo menos daquilo que é mais básico dentro da cinemática, que é o que vocês vão aprender primeiro, que é o estudo do movimento. Então, vamos entender aqui como é que isso aqui funciona. A unidade padrão é o metro. Tudo é derivativo do metro. Se você perceber, é tudo um nomezinho mais metro. Então, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, tudo tem metro. Porque são derivados do metro. E são tudo derivados de 10 em 10. Então, o metro é o central. Tudo que está indo aqui para baixo é menor que o metro. Se você tivesse uma régua medindo 1 metro, se você desce para o decímetro, a régua diminui. Se você desce para o centímetro, a régua diminui. E se você desce para o milímetro, a régua diminui de novo. Então, como a régua diminui, quando nós estamos convertendo um número para o outro, você não pode diminuir a coisa que você está medindo. Pensa comigo, se você vai medir uma estrada, aí você fala que ela tem 1 quilômetro. Se você for traduzir em metro, você não pode falar que ela tem mais ou menos. Tem que ser exatamente aquela quantidade, só que em outra unidade. Então, sendo assim, toda vez que eu diminuo a unidade, se eu pego a régua e faço assim com ela, diminuo a minha escala, eu tenho que aumentar o número. Então, toda vez que eu estou indo para a direita, a minha direita aqui, eu estou aumentando o quê? O valor numérico e diminuindo a escala. Então, para cada casa que eu ando, eu multiplico por 10. Se fosse 1 metro, por exemplo, quantos decímetros eles teriam? Multiplico por 10. 10 decímetros. E se fosse centímetro, multiplico por 10 de novo. 100 centímetros. E milímetros, multiplico por 10 de novo. 1000 milímetros. Tanto que as setas que estão para cá, se vocês observarem, estão todas multiplicando por 10. Não confundam. Se eu for descer 3 casas, por exemplo, não é multiplicar por 30. Eu não somo e multiplico. É multiplicações. Então, eu multiplico por 10, por 10, por 10. Multiplicar 3 vezes por 10 é multiplicar por 1000. Não é multiplicar por 30. Tomem cuidado. Tá, e se eu tivesse aumentando a escala? Se eu sair do metro e vou para o decâmetro, o que eu faço? Se eu for para uma unidade maior, o que eu tenho que fazer? Dividir por 10. Então, 1000 metros. Se eu divido por 10, dá 100 decâmetros. Ou seja,
1000 metros é a mesma coisa que 100 decâmetros. A mesma coisa. Se eu divido por 10, eu acho 10 hectômetros. E se eu divido por 10, eu acho 1 quilômetro. Aí que tá. Toda vez que você vê a notação quilo, significa 1000 daquilo que está na frente. Então, quilômetros são 1000 metros. Quilogramas são 1000 gramas. Ok? Sempre assim. Então, funciona sempre que eu estou descendo, eu faço multiplicações por 10 para cada casa que eu ando. Toda vez que eu estou subindo, eu divido por 10 para cada casa que eu ando. Vocês podem ver esse quadrinho aqui invertido. Por exemplo, o quilômetro aqui e o milímetro aqui não faz diferença. A ideia é, toda vez que você está saindo do milímetro caminhando para o quilômetro, você está o quê? Aumentando a sua reguinha. Então, você tem que diminuir o número. Se você sai do quilômetro e vai para o milímetro, você está o quê? Diminuindo a sua régua. Você tem que aumentar seu número. Ok? Então, aqui eu tenho pratique. Não vou responder todos, vou responder algumas com vocês. Alguns desses números vão dar decimais, tá? Números do tipo 1,5. Então, não se assuste, eu fiz de propósito. Mas vamos lá. 10 metros para milímetros. Tá. Se vocês preferirem, façam uma escalazinha e coloquem assim, ó, 10 metros. Para milímetro, eu tenho que descer uma casa, 2 casas, 3 casas. Estou diminuindo a régua. Então, eu tenho que aumentar o número. Sempre compensatório. Diminui a régua, aumenta o número. Aumenta a régua, diminui o número. Então, se eu tenho que andar 3 vezes, eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Não é multiplicar por 30. Então, 10 multiplicado por 10 3 vezes é a mesma coisa que 10.000. Para cada casinha é um zero que eu aumento. Dei 3 casas. 10.000 milímetros. Isso significa que 10 metros são 10.000 milímetros, ok? Os outros eu vou deixar vocês fazerem. Outra unidade que vocês vão ver bastante são unidades de tempo. Quais que nós vamos ver? Segundos e minutos e horas. Principalmente segundo e horas. Mas eu coloquei também dias, semanas, meses e anos. Como que funciona dentro da matemática? Toda vez que eu estou saindo do segundo indo para o minuto, eu estou saindo de uma unidade menor e indo para uma maior. Claro que um segundo é menos do que um minuto. Então, se eu estou saindo de uma unidade menor para uma unidade maior, eu tenho que diminuir o número, divido por 60, mesmo raciocínio. Entre segundo, minuto e hora, é tudo 60. Se eu sair do segundo, vou para o minuto, eu divido por 60. Se eu sair do minuto e vou para a hora, eu divido por 60. Sair do segundo para a hora não é dividir por 120, é dividir por 60 duas vezes. Se você vê isso, é a mesma coisa que dividir por 3.600. Como que eu acho esse número? Pega 60 e vezes 60. Vai achar 3.600. Tá bom? Tá. Sair de segundo, minuto e hora. Claro, lembrando que se eu estou indo de segundo de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, eu multiplico por 60. Ok, e se eu vou para outras unidades? Aí é uma baguncinha. Por quê? Porque não tem um padrãozinho, digamos assim. Se tiver, podem me dizer. Talvez tenha alguma coisa que relaciona 60 com 24. Acredito que não, mas deixa nos comentários caso você saiba de algo que eu não sei. Então, o que eu tenho que fazer agora? Sempre que eu estou subindo a escala, dividindo, né? Então, de horas para dias, eu divido por 24. De dias para semana, eu divido por 7. Por que eu não tenho semanas para meses? Normalmente, dentro da matemática, você não vê isso. Você vê dias para meses, que sempre 30, não 31. Professor, tem mês que tem 28, tem mês que tem 31. Tudo bem, mas dentro da matemática, nós estabelecemos que 30 é o padrão para mês, tá? E de mês para ano, eu divido por 12. Claro, se eu for fazer o inverso, é só multiplicar, tá bom? Lembrando, esses caras aqui são os principais, segundos, minutos e horas. Isso você tem que saber de cor. Os outros é bom saber, mas esses 3 aqui são essenciais. Tá. E agora, na hora de praticar? Bora lá? 60 horas para minuto. Se eu tenho 60 horas, vamos lembrar, hora é maior do que minuto. Se hora é maior do que minuto, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a escala. Então, tem que aumentar o número. Multiplicar por 60. Então, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 6, 0. 6 vezes 6, 36. Faça a sominha. 0063. Ou seja, 60 horas tem 3.600 minutos.
Perfeito? Uma letra saindo bem esquisita, pessoal, que tô com machucado no dedo. Então não tô conseguindo fazer uma letra bacana, não. Peço perdão a vocês, tá? Então, aqui tem outras atividades para vocês que eu vou deixar que vocês façam. Unidades de velocidade. Bora lá? Como é que nós calculamos essas? Essas são as menos comuns, tá? Difícil a gente ver isso aqui no dia a dia. Só, aqui tá faltando, nós só vemos quilômetros por hora. Isso aí nós vemos. Metros por segundo, dificílimo. E aí, como que eu resolvo esses caras aqui? Se eu passo de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico por 3,6. Se eu passo de quilômetros por hora para metros por segundo, divido por 3,6. Professor, 3,6? De onde que isso surgiu? Vou explicar para vocês. O tal do 3,6, ele surge desse seguinte ponto. Pensa que você está andando 1 metro por segundo, ou seja, a cada segundo você anda 1 metro. Pergunta, em 1 hora, quanto que nós vamos andar? Aí nós temos que pensar, quantas horas tem... quantas horas não, né? Quantos segundos tem em 1 hora? Nós sabemos que 60 minutos tem 1 hora, certo? E segundos? Basta multiplicar por 60, é o que eu disse lá em cima. Nós temos 3.600 horas. Não fiz a operação porque eu já fiz na parte de cima, tá, gente? Então nós temos, desculpa, 3.600 horas não. Nós temos 3.600 segundos. Ou seja, basta multiplicar por 3.600. Se em 1 segundo eu ando 1 metro, em 1 hora eu ando 3.600 metros. Então, eu ando 3.600 metros a cada hora. Pô, eu quero quilômetros. Lembrando, 1 metro dá quantos quilômetros? Ou melhor, 1 quilômetro dá quantos metros? Não é 1.000? 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, basta eu fazer o quê? Dividir esse cara por 1.000. Se tiver dúvida, sobe na tabela. Vai estar lá. Então, pego os 3.600 e divido por 1.000. Tá, faça a divisão pra gente, professor. Sem problema. 3.600 dividido por 1.000. Pego todo ele, multiplico por 3. Tiro 3.000. 600. Pô, 600 não dá para dividir por 1.000. Toda vez que não dá, eu tenho que descer aparecer com zero. Se esse zero aparece, vírgula. Cada primeiro zero que aparece tem que colocar uma vírgula. Se aparecer 2 zeros de uma vez, vírgula e zero, tá? Detalhe, vocês têm dúvida em como faz alguns tipos de divisão? Pede no canal, deixa nos comentários que eu faço para vocês. Então, 6.000 dividido por 1.000, basta multiplicar por 6. Acabamos nossa divisão. Zero. Então, 3,6. Daí que surge o 3,6. O que quer dizer? 1 metro. Achando esse valor, nós entendemos que 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora. Pô, que ficou feio. Km por hora. Ok, galera? Então, se 1 metro por segundo vale 3,6 km por hora, se eu estou transformando de metro por segundo para km por hora, multiplico por 3,6. O contrário eu divido, tá bom? Deixei alguns exercícios aqui também. Bora lá? Normalmente vocês vão ver km por hora convertendo para metros por segundo. Por quê? No SI, adivinha quem que é o principal? Metros por segundo. No SI, o tempo é os segundos, que é o padrão científico. A distância é metros e a velocidade é metros por segundo. Então vamos lá. Pô, 144 dividido por 3,6. Já que nós sabemos que km por hora para metros por segundo, basta dividir. Bora fazer a conta aqui. 144 dividido por 3,6. Caso vocês não saibam, já estou dando uma revisãozinha de divisão por decimal. Para dividir decimal, eu tenho que ter a mesma casa, mesmo número de casas decimais. Observe que esse cara tem 1, esse não tem nenhum. Então eu coloco vírgula 0. E agora? Igualou? Corta. Então eu divido 1440 por 36. Eu vou lá, 1 não dá para dividir, 14 não dá para dividir, tem que ser 144. Lembrando, divisão assim a gente tem que ir aprendendo mesmo. Vamos colocar aqui, cara, 8. Acho que 8 é muito. Deixa eu ver quanto que eu vou colocar aqui pra gente tentar. Vamos tentar com... Dá com 8? Se não der, a gente tenta de novo.
8 vezes 6 vai dar 48. Sobe 4. Ih, já não vai dar. Aumentou demais. Mas eu vou fazer até o final. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 288. Ó, pra você ver, deu o dobro. Então deve ser 4. Vamos ver. Vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Com 2, 144. Pô, acertei. Então, 4. 144. Sobrou o resto 0. Pô, mas tem um 0 para descer. Você desce ele e ele vem para cá. Então, 40. 40 metros por segundo. Ok? Pessoal, basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida na parte da matemática, se tiver alguma coisa que vocês acharam que ficou muito confuso, me fala, deixa nos comentários que eu tento melhorar para a próxima aula. O PDF eu vou deixar disponível para vocês, tá? Para vocês pegarem, fazer as atividades, vou fazer as correções, porque tem algumas coisinhas que vocês viram na aula, e vou deixar perfeitinho para vocês, ok? Dúvidas, sugestões, perguntas, fiquem à vontade para fazer. Tem meu Instagram, pode entrar em contato, que lá também eu deixo várias coisinhas interessantes para vocês. E muito obrigado pela aula e bom estudo!